Olá, estamos de volta com o Senado agora. O Senado aprovou um novo plano de carreira para os servidores do Ministério Público da União. A proposta original foi modificada e o reajuste previsto escalonado. De 2015. O projeto que veio da Câmara previa um reajuste de até 78% para os servidores do Ministério Público da União. No Senado, o relator reduziu o índice para 41% e dividiu o aumento em 4 parcelas: 9,28% no ano que vem, depois 9,27%, 8,81% e 8,40% em 2019. Neste momento, nem um governador de estado, tem muitos que não pode dar um centavo sequer de aumento. Aqui o governo federal está dando em média 9% de aumento ao ano. Nós temos que ter um pouco de coerência também e entender a crise que o Brasil está vivendo. A oposição criticou o acordo firmado entre o Palácio do Planalto e os dirigentes do Ministério Público sem o aval dos sindicatos que representam mais de 17 mil servidores. Se foi feito com a cúpula do Ministério Público, que possa dizer, olha, nós entendemos aqui e foi feito um acordo de cúpula e os funcionários que venham por adesão. Eu estou vendo os servidores por aí e todos eles, unânimes, não aceitaram, não foram consultados. Os governistas defenderam a proposta. A Procuradoria-Geral da República, ela não só ampliou esse debate, discutiu com todos os atores e, sem dúvida nenhuma, mais de 80% do quadro da Procuradoria-Geral da República entende essa proposta como uma proposta compatível com as expectativas da Procuradoria e que aquilo que se espera para o momento que nós vivemos. A proposta, que também reestrutura o plano de carreira e as gratificações no Ministério Público, foi aprovada. O novo texto precisa agora passar pela Câmara dos Deputados. O Senado também aprovou em primeiro turno um projeto da reforma política. A proposta de emenda à Constituição estimula a presença das mulheres no poder legislativo. O texto prevê percentuais mínimos de deputadas e vereadoras a tomarem posse nas próximas legislaturas: 10% na primeira, 12% na segunda e 16% na terceira. A PEC ainda precisa ser aprovada em segundo turno pelo Senado e depois pela Câmara. A Comissão da Reforma Política decidiu limitar o financiamento de empresas a R$10 milhões e proibir a presença de repórteres e apresentadores nos programas eleitorais. As mudanças ainda precisam passar pela análise do plenário. Eram 10 destaques em votação. Os senadores alteraram o projeto da Câmara dos Deputados para permitir que empresas contratadas para execução de obras públicas possam fazer doações no local onde mantém contrato. Outra alteração é a proibição de participação de repórteres e apresentadores nos programas eleitorais. Os parlamentares aprovaram ainda mudança nas regras dos debates para presidente da República. Apenas candidatos de partidos com no mínimo 9 deputados eleitos na Câmara Federal vão poder participar. Com um bocado de cara que são laranja. Pistoleiro de aluguel. Recebe dinheiro. Pistoleiro de aluguel. Não, recebe dinheiro para agredir o candidato. Os nanicos ou são muito ideológicos, tudo bem, com todo o respeito, ou são mercadores, ou são paranoicos. Tá certo? O sujeito que quer aparecer de toda maneira, ou que quer... Mas é verdade, com todo respeito. Eu não considero, o Randolph já não está aí, eu não considero o PSOL um nanico, no sentido tradicional. Tem lá a sua maneira de pensar, ocupa um lugar. Então sempre é muito difícil como critério para poder avaliar. O relator da reforma política tinha retirado do projeto da Câmara dos Deputados a limitação de doação de campanha por empresas. Se você pegar uma empresa nacional e ela for doar 10 milhões para campanhas em todo o Brasil, de presidente, de governadores de estados importantes, de senadores, de deputados federais, não vai doar praticamente para ninguém. 2 destaques retomaram o tema na comissão. Os senadores foram ainda mais rigorosos que os deputados. O projeto da Câmara limitava a R$20 milhões a doação de pessoas jurídicas. A comissão decidiu que cada empresa vai poder doar, no máximo, R$10 milhões em uma eleição. Porque o candidato que precisa de tamanha influência econômica não é um bom candidato. Ninguém dá
doa acima de determinados valores, valores significativos, sem que isso represente algum acordo ou alguma coisa que possa vir a se tornar ilícita. Um negócio. Uma campanha de deputado não pode custar o que está custando no Brasil. Não é possível que para se eleger um deputado federal na Bahia se tenha que gastar 10, 12, 15 milhões. Idem no Ceará, idem em estados que são pobres. O governo anunciou que vai fazer uma reforma administrativa, com corte de ministérios e de cargos e com a venda de imóveis da União. Nesta terça-feira, o ministro do Planejamento explicou as linhas gerais da ideia ao presidente do Congresso. Quando a proposta estiver fechada, terá que ser aprovada pelos parlamentares. A redução de ministérios e a fusão de órgãos públicos são apenas 2 das 5 medidas da reforma administrativa. Até o fim de setembro, o governo pretende cortar 10 das 39 pastas da esplanada, mas ainda não decidiu quais. Economia de algumas centenas de milhões de reais, dependendo do alcance da reforma que nós queremos discutir. E sobre isso eu queria até esclarecer, a diretriz está clara. A diretriz está clara de reduzir em 10 ministérios. Só que existem várias maneiras, várias combinações possíveis de você reduzir 10 ministérios. E essa é uma discussão que ela tem que ser aberta. A oposição até concorda com a proposta, mas duvida que o corte atinja os cargos ocupados por indicações políticas. A redução do número de comissionados é o terceiro eixo da reforma. O governo criou um verdadeiro monstro, e se tornou refém dele. Se o governo continuar refém desse monstro que foi criado nesse balcão de negócios, certamente nós não teremos a reforma anunciada. Para o líder do PT, o efeito dessas medidas será mais pedagógico do que fiscal. Está muito longe de ter o impacto, por exemplo, do contingenciamento de recursos que chegou a mais de 80 bilhões de reais. Mas certamente que tem um aspecto educativo, um aspecto pedagógico, eu diria até psicológico, né? E como tal, me parece que é uma medida positiva e acho que vai ao encontro do que a sociedade deseja. Segundo o ministro do Planejamento, as medidas que devem garantir mais dinheiro no caixa são outras. O eixo que gera mais ganho para o governo é o aperfeiçoamento na gestão do patrimônio da União. São a venda de imóveis que não são prioritários e a regularização e a oferta de pagamento antecipado por áreas de domínio da União. Eu sempre defendi a redução de ministérios, de cargo em comissão, a redução da máquina para garantir a eficiência das políticas públicas. Eu defendo fundamentalmente também a reforma do Estado. Eu acho que esse é um grande exemplo para que se possa fazer o ajuste fiscal. A quarta-feira promete ser intensa na Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado vai sabatinar o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, indicado pela presidente Dilma Rousseff para permanecer por mais 2 anos à frente do Ministério Público. As sabatinas da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu participo, têm se transformado não apenas em sessão de homenagem ao indicado, ao sabatinado, mas oportunidade, talvez inspirado no que acontece nos Estados Unidos ou em outros países com democracias mais consistentes e sólidas do que a nossa, em momento realmente de conhecimento das propostas, da postura de cada indicado. O Procurador-Geral tem o nosso respeito, alguns questionamentos serão feitos certamente pela oposição e acredito que sairemos dessa sabatina conhecendo um pouco mais os propósitos para os próximos 2 anos do Procurador Janot. O Procurador Rodrigo Janot, ele se ouve com bastante equilíbrio ao longo desse período que exerceu o papel de Procurador-Geral da República, que não é um papel fácil de ser exercido. Podem ter acontecido alguns excessos em alguns momentos, mas acho que extrapolam a própria vontade dele. E eu acredito que nós teremos não somente uma sabatina tranquila, mas também uma votação tranquila para a sua recondução. A comissão que analisa a medida provisória 675 deve votar o relatório da senadora Gleisi Hoffmann nesta quarta-feira. A petista desistiu de reajustar ainda mais o índice previsto no texto enviado pelo Planalto e manteve o aumento da alíquota da contribuição sobre o lucro líquido de bancos, que vai passar de 15% para 20%.
Provisória polêmica, com muitas emendas, né? Foram 193 emendas, com muitas divergências, e a gente conseguiu caminhar para uma construção de sustentação da medida provisória. Obviamente que não era a que eu achava melhor, ou a que muitos achavam melhor, mas foi a possibilidade de consenso. A CPI do futebol ouviu nesta terça-feira os jornalistas esportivos Lúcio de Castro e Rodrigo Matos. Os senadores ainda aguardam acesso aos dados oficiais da Justiça americana. A CBF, que não paga nenhum jogador, tem um serviço de terceiro de 80 milhões de reais. Quem que recebe esse dinheiro? Sigam o dinheiro. Em outras palavras, essa foi a sugestão dos jornalistas. Eles ressaltaram que as investigações devem se concentrar nos contratos das empresas intermediárias entre a CBF e os fornecedores de produtos e serviços. A CPI recebeu cópias de documentos que sugerem coincidência de datas entre a abertura de uma empresa nos Estados Unidos e nas Ilhas Virgens e um diálogo sobre propina flagrado em escuta telefônica pelo FBI. Já as informações sobre o pagamento de 9 milhões de reais do governo do Distrito Federal sem licitação a uma empresa suspeita pelo jogo Brasil-Portugal em 2008 podem ser obtidas aqui mesmo, junto ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. A gente está recebendo esses documentos, analisando com muito cuidado, com muito critério cada um deles. Nós vamos convidar deputados e senadores que participaram de outras CPIs feitas no passado, tanto na Câmara quanto no Senado. Vamos convidar outras autoridades até chegar à direção da CBF. E eu tenho certeza que com todas as notícias, com todos esses nomes, não só de pessoas como empresas aqui do Brasil e fora, a gente vai montar todo um quebra-cabeça e a gente vai conseguir aí devagar, tranquilidade, trabalhando aos poucos, dar alguma resposta aí ao povo brasileiro sobre tudo isso de ruim, toda essa caixa preta que existe no futebol. A Comissão de Educação e Esporte aprovou de forma terminativa uma mudança na Lei Pelé para obrigar os clubes a contratar seguros para os técnicos, como já ocorre com os atletas. Outro projeto torna Programa de Estado incentivo à permanência universitária. O programa Bolsa de Permanência Universitária beneficia, com auxílio de um salário mínimo, estudantes comprovadamente sem condições de custear os estudos. Ela já existe como programa de governo. Se o projeto for aprovado também na Câmara dos Deputados, passa a ter força de lei. A lei é estável, é permanente, é perene. Como programa, poderia ser mudado conforme fossem os governos. A ideia de constitucionalizarmos, digamos assim, no sentido de colocá-lo no aparato jurídico, é que lei passa a ser norma do Estado brasileiro e ela passa a existir como uma diretriz do Estado brasileiro por todos os governos. Os senadores também aprovaram um projeto que determina que estudantes de ensino superior, beneficiários de bolsas de estudo custeadas com recursos federais, prestem serviços em escolas públicas por, no mínimo, 2 horas semanais. Eu estou saindo agora de uma audiência sobre Ciências Sem Fronteiras. E uma das coisas que um jovem que fez o programa entusiasmado mostrou como uma grande coisa é que lá nos Estados Unidos ele era levado para fazer palestra para os meninos do ensino médio, da high school, como eles dizem nos Estados Unidos. Então, se lá eles fazem isso, da Ciência Sem Fronteiras, aqui eles poderão fazer também agora a partir dessa lei, quando ela for definitivamente aprovada e sancionada. A Comissão de Educação também aprovou em caráter terminativo o projeto que muda a lei das cotas para reservar vagas para pessoas com deficiência nas universidades e outras instituições de ensino federais. Anistia de crimes ambientais cometidos por agricultores de baixa renda, normas para a revitalização do Rio São Francisco e um debate sobre a crise hídrica. Matérias aprovadas nesta terça-feira pela Comissão de Meio Ambiente. Agricultores de baixa renda que cometeram crimes ambientais de menor gravidade em busca da própria subsistência poderão ser anistiados. O perdão atinge infrações como a caça de animais silvestres ou mesmo a extração de madeira de lei em áreas de preservação,
previstas na Lei de Crimes Ambientais. A medida vai atingir agricultores que tenham cometido as infrações até maio de 2014 e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. Mas a matéria ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Entendemos que o projeto é pertinente, porquanto visa beneficiar famílias pobres, extremamente pobres, que habitam no campo e que fizeram uso de recursos naturais tão somente para a sua subsistência. Outro projeto aprovado cria uma lei específica para regulamentar a revitalização do Rio São Francisco. Para a autora do projeto, a lei pode dar mais consistência às ações de revitalização, determinando prioridades e incluindo a preservação das nascentes e a melhoria do saneamento básico nas cidades ribeirinhas. A diminuição crescente dos recursos investidos no plano de revitalização da bacia do Rio São Francisco. Por isso mesmo, nós nos inspiramos a transformá-lo em lei, para que nós não possamos ficar na boa vontade dos governantes. O senador Jorge Viana chamou a atenção para o baixo nível dos reservatórios da região sudeste do país e para os possíveis efeitos do fenômeno El Niño na crise hídrica que atinge a região. E apresentou como item extrapauta um requerimento de audiência pública para discutir o problema. O requerimento foi aprovado. O que é que está acontecendo em São Paulo? O racionamento primeiro é a água que vai para a agricultura e a água que vai para a indústria. E se mantém a água para o abastecimento da população. Quando você faz isso, você está criando dificuldade para a atividade econômica do agronegócio e criando dificuldade econômica para a atividade industrial. E é essa situação que nós vamos ver se repetindo em várias cidades no nosso país. Não é só o Rio São Francisco, que era para estar com a vazão de 1.300 metros cúbicos por segundo e está com a vazão perto de 800. O consumo da água nesses últimos 100 anos cresceu 7 vezes e a população cresceu 3 vezes, ou seja, está se consumindo muita água, muito mais do que antes. Água para consumo animal, consumo industrial, humano, irrigação, geração de energia para a composição de produtos utilizados em todas as esferas. Então você vê, faltou água em São Paulo, o maior estado do Brasil, o maior PIB do Brasil. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas recebeu nesta terça-feira o físico Luiz Pinguelli Rosa, um dos maiores especialistas brasileiros em matriz energética. Durante a audiência pública, foi discutida a proposta brasileira que será apresentada na Conferência do Clima da ONU em Paris, no final do ano. Segundo Pinguelli Rosa, o Brasil tem mostrado avanços e retrocessos no esforço de produzir energia limpa. De acordo com o físico, o uso das termoelétricas nos últimos anos atrapalhou o alcance de níveis maiores na redução das emissões dos gases de efeito estufa. Por outro lado, a produção de energia eólica ultrapassou a energia nuclear. Pinguelli admitiu, no entanto, que o momento político do país não é propício à mobilização para a questão climática. O ajuste fiscal ou problemas ligados à corrupção tomam a atenção da sociedade, da mídia, e realmente a Conferência de Paris não está merecendo uma atenção proporcional à sua importância. O presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, senador Fernando Bezerra, está otimista quanto à proposta brasileira que será apresentada no final do ano durante a COP21 em Paris. Mas ele acredita que o país precisa reduzir ainda mais as suas emissões, promovendo mudanças na matriz energética. Nós não podemos continuar reduzindo os gases de efeito estufa apenas na área da agricultura, na área das florestas, na área da conservação do solo. Acho que a gente pode mudar mais e mais e reduzir os gases de efeito estufa na área do setor da energia, do setor industrial. E eu acho que o Brasil tem uma oportunidade para apostar mais, sobretudo na geração de energia solar. O Brasil produz, em média, mais de 2.500 horas de sol por ano, sobretudo no Nordeste brasileiro, e a gente tem que fazer o que fez na área da energia eólica. Hoje já é uma matriz importante na produção de energia e a energia solar deve merecer uma prioridade maior por parte do governo brasileiro. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação.
Obrigado pela companhia. Até a próxima.